Infelizmente, a rainha Elizabeth II veio a falecer na tarde do dia 8 de setembro de 2022. E agora se inicia todo um processo de sucessão do trono, onde o príncipe Charles vai se tornar o rei Charles III. Mas aí eu estava pesquisando e me veio a dúvida, né? Como funciona o sistema de monarquia no Reino Unido? Qual que é a função real? O que a rainha fazia de fato? Ela tinha poder de governar a nação mesmo? Não tinha? Como que funcionava essa dinâmica? E como que vai ser agora também para o rei Charles? Qual que vai ser a função desse cara? Como funciona o sistema político, né, do Reino Unido? Eu achei um conteúdo muito bacana de trazer para vocês aqui, para vocês entenderem também como funciona o sistema político de outro país, né, de outra nação, de outro lugar do planeta aí. E eu já ressalto para você que tem mais conhecimento sobre política e sobre o sistema de monarquia do Reino Unido, para você contribuir aqui abaixo nos comentários. E vocês que estão assistindo o vídeo também venham aqui nos comentários e comentem e vejam a opinião de quem tem mais conhecimento do que eu. Eu busquei estudar hoje de tarde bastante sobre o tema, mas eu estou bastante engripado também, então esse vídeo aqui está saindo no sufoco hoje. E eu espero que vocês gostem, espero que vocês consigam entender como funciona esse sistema de monarquia lá no Reino Unido. Beleza? E aí, gente, será que a Rainha Elizabeth tinha um bobo da corte que ficava dançando e fazendo brincadeiras para ela sorrir? Será que agora o rei Charles aí, que vai assumir como rei Charles III, vai poder fazer assim, ó, estalar o dedo e mandar um monte de pessoa pra forca? Será que é assim que funciona a monarquia? Afinal, como a gente vê nas séries e nos filmes, né? Os reis são poderosos, eles dominam sobre todo o reinado ali, né? O reino que eles governam. Então, deve ser assim, né? Na verdade, não. Hoje em dia, a monarquia mudou muito, ela é muito diferente do que era séculos atrás. Ela exerce principalmente um papel diplomático, um papel cerimonialista, que não atua tanto assim no governo em si das nações lá do Reino Unido. A gente vai estar aprendendo um pouquinho mais aqui como funciona esse modelo. Então vamos lá, galera. No Reino Unido, o primeiro-ministro e o parlamento, que na verdade o primeiro-ministro é o cara que é a liderança do parlamento, digamos assim, ele governa com a permissão da rainha, com a permissão do rei. É como se ele chegasse assim pro rei e falasse: "Rei, e aí, posso governar? Você me dá essa permissão?" E o rei fala: "Vai lá, meu brother, taca-lhe pau lá e faz o governo direitinho em meu nome." Então o rei ou a rainha se posiciona dessa maneira: "Ó, seguinte, você vai governar, mas você tá governando em meu nome. Tamo combinado?" E o cara fala: "Fechou, tamo junto." É mais ou menos assim que funciona, tá? Então, de forma cerimonial, é necessário que haja um pedido do monarca para que o primeiro-ministro forme o governo em seu nome. Então, por exemplo, quando lá o Boris Johnson, acho que era o nome do ex-primeiro-ministro, assumiu como primeiro-ministro do Reino Unido, a rainha teve que fazer uma reunião com ele lá e falar assim: ó, seguinte, cara, você aceita formar o governo em meu nome? E ele falou: eu aceito. Então, a pessoa lá do Reino Unido, o primeiro-ministro, né, que governa o país, ele pode governar com a permissão da rainha ou do rei vigente, ok? Então, esse monarca ele tem que permitir que aquela pessoa esteja ali governando a nação. E esse cara, a figura que seria o presidente, é o primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro ele atua como esse cara do governo em si, da nação, né? E o monarca, ele atua como se fosse um chefe de estado. Então, ele atua muito mais em cerimônias, né? Em leitura de algumas coisas oficiais, como, por exemplo, a mensagem de Natal, que era muito clássica da Rainha Elizabeth, né? A mensagem de Natal dela. Mas o monarca em si, ele faz muito mais um papel de cerimonialista, uma figura ali que representa todo o governo, todo o país, né, a nação, mas ela não atua diretamente, ou o monarca que está ali vigente não atua diretamente no governo. O monarca não vai lá e ajuda a formar uma lei nova, ou ajuda a formar um novo, uma nova forma de fazer alguma coisa. Não, ele não interfere nesse sentido. Inclusive, uma das atribuições aí, né, do monarca é ele ser imparcial, ele não pode ter partido político, ele tem que ser um cara meio neutro para que ele consiga ser essa autoridade acima do parlamento, querendo ou não, ele está acima do parlamento, mas que não pode tomar partido, ele não pode tomar partido. Alan, então,
o monarca, né, o rei ou a rainha vigente, escolhe o primeiro-ministro. É e não é. Porque, na verdade, esse negócio da rainha ou do rei pedir para que ele aceite governar no nome dela é muito mais uma tradição do que realmente algo que seja imposição do monarca, sabe? Porque é tudo uma democracia, querendo ou não, a eleição ocorre normalmente, existe uma eleição de 650 pessoas do parlamento, o parlamento eleva uma pessoa que será o primeiro-ministro, e simbolicamente o monarca convida, né, esse primeiro-ministro para que ele forme o governo em seu nome. Então é como se fosse o primeiro-ministro, é como se fosse a face que governa pela rainha ou pelo rei, sabe? Então o primeiro-ministro no Reino Unido atua como esse representante do monarca. E, por exemplo, para que seja um exemplo bem bacana para você entender de uma vez por todas como funciona esse sistema lá do Reino Unido, é como se a rainha ou o rei vigente, o monarca em si, que está ali, né, à frente do trono, digamos assim, ele fosse o dono da empresa, né, e o primeiro-ministro fosse o gerente. É o cara que coordena tudo ali, o diretor, melhor, né? O diretor da empresa é o primeiro-ministro, ou seja, é o cara que comanda tudo. Mas tem o dono ali, que tá correndo por fora ali, mas ele deposita toda a confiança dele naquele diretor. Ou seja, o diretor ele tem carta branca para fazer a maioria das coisas que ele precisar fazer na empresa, mas o dono continua sendo o monarca, entendeu? Então, nessa analogia, o dono da empresa é o monarca e o diretor é o primeiro-ministro, ou seja, o cara que tem carta branca para fazer acontecer no governo, digamos assim. Só que tudo passa, querendo ou não, passa pelo dono da empresa, porque o dono da empresa tem que ir lá e assinar. Querendo ou não, toda lei, todo projeto que sai do parlamento através do primeiro-ministro tem que ter o canetaço ali, digamos assim, da rainha ou do rei vigente. Outra atribuição bacana que o monarca em si tem é o de declarar uma guerra ou encerrar uma guerra. Por exemplo, se a rainha Elizabeth acordasse um dia lá, quer saber, vou entrar em guerra com o Brasil. É ela que dá esse anúncio, digamos assim, ela que dá essa ordem, porque ela é a chefe do exército também, entendeu? Então ela tem o controle da força. Agora o rei Charles III que vai assumir. Digamos que ele endoida e deseja declarar guerra contra algum país. Ele tem esse poder de dar a ordem para iniciar, porque ele é o chefe do exército. Então ele é o chefe de estado, né? Ele tem também esse poder. Ele também vai ser aí o monarca vigente, né? Vai ser responsável também pela indicação de pessoas da igreja anglicana, que ele também tem um poder sobre a igreja anglicana. Mas no geral, o monarca ele hoje tem um papel muito mais cerimonialista, um papel muito mais diplomático, assim, sabe, do que realmente o papel de governar, de ser o cara que toma decisões, assim. E por isso esse perfil tem que ser mais neutro mesmo, ele não pode ser um perfil muito posicionado a um lado ou outro. Isso fez a Rainha Elizabeth ter tanta popularidade. Ela era uma pessoa que conseguia ser neutra, ela conseguia ser imparcial, ela conseguia ter essa postura e isso deu para ela um reconhecimento e um prestígio muito grande, né? E vamos ver agora se o rei Charles III vai ter essa mesma capacidade, né? Então a vida do monarca lá no Reino Unido é mil maravilhas, né? Ele não tem muita responsabilidade, é uma paz, né? Na verdade, não. Toda semana o monarca tem uma reunião com o primeiro-ministro, onde o primeiro-ministro meio que atualiza o monarca sobre a situação do governo e há um aconselhamento por parte do monarca para o primeiro-ministro. Então veja que esse cargo de ser o monarca vigente no Reino Unido tem sim um peso, porque é como se você fosse a voz que sopra no ouvido do presidente, né? O conselheiro oficial. Então acaba sim tendo um peso e tem muitas responsabilidades no que diz respeito a compromissos, por exemplo, compromissos oficiais para fora do país ou com as outras nações aonde estão debaixo, digamos assim, do guarda-chuva da monarquia do Reino Unido. Tudo isso é função do monarca vigente. Então, na maioria das vezes, o monarca ele é um cara que fica viajando muito, é um cara que tem que receber muitas pessoas, tem que ser diplomata, tem que receber, tem que tratar bem, tem que estar sempre com um sorriso no rosto. Então acaba sendo um negócio que deve ser até meio chato, na verdade, para o monarca vigente. Tanto por isso que a Rainha Elizabeth já estava bastante debilitada e estava sofrendo bastante já com essa rotina, né, de compromissos reais, digamos assim. Além disso, todos os dias o monarca vigente recebe a Red Box, que é uma caixa com alguns projetos, alguns documentos que são, na verdade, projetos de lei que já foram aprovados pelo parlamento, mas que a partir do momento que há a assinatura do monarca, aquilo
pode vir a se tornar lei. Então ele tem, querendo ou não, uma rotina, o monarca vigente tem uma rotina de trabalho, ele precisa cumprir, ele todo dia vai receber a Red Box, ele vai ter essas reuniões com o primeiro-ministro, então ele não é tão livre assim como parece, né? A vida de rei talvez não seja tão de rei assim, não. Outro poder também que o rei vigente, né, tem lá no Reino Unido é o de conceder um indulto, ou seja, conceder o perdão, digamos assim, a um criminoso, alguém que foi considerado criminoso pelo governo, pela polícia em si. A rainha ou o rei vigente tem o poder de ir lá e falar, não, você tá ali, vai e não peques mais, né, como diria Jesus. É um poder que a rainha tem e o rei, agora Charles III, vai ter. Né? Digamos que chegue para ele alguém que foi condenado por fazer alguma coisa errada, ele pode ir lá e dar um indulto para esse cara. É um poder que está sobre também as costas do rei. Então, basicamente, a gente tem algumas atribuições do rei, né? Como essa questão de aconselhar o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é o cara que reina, né? Digamos assim, é o cara que governa em nome do rei ou em nome da rainha, é o cara ali que representa o rei ou a rainha. O rei vigente também tem poder de declarar uma guerra ou não, tem poder de conceder perdão, mas ele não é o cara que está ali realmente criando as soluções para um país. Não é o cara que cria o projeto de lei tal que vai ajudar tal classe social. Não é esse cara. Por mais que o rei e a rainha, geralmente, né, são pessoas muito envolvidas com filantropia, com ajudas sociais. Então são pessoas que tendem a ser muito queridas pela sociedade. Então a monarquia no Reino Unido tem esse papel de fazer esse intermédio, digamos assim, entre o povo, entre o parlamento, o governo, e tende a ser geralmente uma pessoa querida, né? De acordo com as suas manifestações, é claro. A Rainha Elizabeth era extremamente popular, ela reinou por 70 anos, incríveis 70 anos, e foi uma pessoa que com certeza marcou a história da humanidade. Então, agora que você já conhece melhor como funciona esse sistema de monarquia lá no Reino Unido, eu te convido a comentar aqui nesse vídeo, a gente conversar um pouquinho, a gente se conhecer um pouquinho melhor. Se você tem algum conhecimento que eu não trouxe nesse vídeo sobre o tema de monarquia no Reino Unido, por favor, comente aqui abaixo para a gente ir aprendendo juntos. Esse canal aqui é feito para quem quer evoluir de alguma forma. Eu não conhecia o sistema de monarquia lá no Reino Unido, eu fui procurar, eu fui aprender para descobrir, para tentar trazer para vocês aqui esse conhecimento, porque quando a gente cansa de ser pobre, não quer dizer só nas finanças não, quer dizer na mentalidade, na inteligência também, na atividade física, em várias áreas da nossa vida. Beleza, gente? Então eu convido você a vir aqui nos comentários e conhecer um pouquinho mais aqui as pessoas que vão estar interagindo por aqui. Desde já eu agradeço você pela tua audiência, que Deus te abençoe e que a gente também possa estar orando pela família lá enlutada da Rainha Elizabeth, que infelizmente nos deixou. Não importa que ela está no outro lado do mundo e que você não conheça eles. O bem que você faz para o próximo, com certeza volta para você. Então entregue tudo de melhor que você tiver para o mundo. Com certeza você vai viver uma vida mais leve. Então, nossos sentimentos à rainha e à família real britânica. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.